Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindas na nossa segunda Masterclass. A primeira foi um sucesso. O pessoal realmente comentou muito, ficou muito feliz. Nossa Masterclass ela é focada em vendas complexas sobre o Champion, que é o persona que, vamos dizer assim, compra a nossa briga dentro das empresas. Na primeira Masterclass, o Eduardo trouxe aí uma visão boa e hoje a Gisele está trazendo o vendedor e o champion, o que muda nessa relação, né? Eu quero agradecer o apoio dos nossos apoiadores, que é a eTalent, a Econodata e a Plumer, vou pedir para o Basílio se apresentar, para o Eduardo se apresentar, e, por último, a Gisele se apresenta e inicia aí a gravação. Eu me apresentando primeiramente, sou Cláudio Wilson, sou CEO da BizStudio. A BizStudio apoia a competitividade de negócios, a gente tem os programas de aceleração de vendas, tem um mindset de internacionalização que é para sair, para entrar no mercado brasileiro, e também a questão de transformação digital com inteligência artificial, que é só o que se fala agora, né? Então, eu peço para o Basílio se apresentar. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Basílio Castelo Branco, eu sou diretor comercial e de pessoas da BizStudio. Na minha vida profissional, lidar com grandes empresas e fazer negócios de vendas, ou seja, vender para grandes empresas, sempre foi um grande desafio e a gente acredita ter aprendido o suficiente para poder continuar trocando e crescendo com as pessoas. Minha especialidade, então, é vendas complexas, B2B, tá? E a gente pretende dar uma contribuição também para a figura do champion durante esses masterclasses. É isso. Obrigada, Basílio. Vamos lá, Edu. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Eduardo Dantas, eu sou fundador da UA. UA significa We Are All Human, somos todos humanos. A gente trata de relações B2B, business to business, mas a gente sabe que, no fundo, são pessoas comprando de pessoas, se relacionando com pessoas. E essas pessoas representam empresas, mas elas têm temores, receios, emoções que estão envolvidas em todo o processo de compra. E não é só emoção, né? São diferentes emoções de diferentes pessoas. A gente vai tratar disso aqui. A gente vai falar um pouquinho do Champion. E eu estou há algum tempo já treinando times de vendas e oferecendo consultoria de estruturação comercial há pelo menos 11 anos. Gi, é contigo. Obrigada, Edu. Só um detalhe que eu queria lembrar, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, coloca no chat aí, que a gente vai estar respondendo. A dinâmica da Gi, ela vai falar um pouco sobre o assunto, depois vai jogar umas questões aí para serem discutidas online, para enriquecer aí a nossa Masterclass. Gi, obrigada, pode se apresentar e começar o tema. Obrigada, Cláudia. Eu já vou começar a compartilhar aqui minha tela e na hora que eu estou compartilhando, eu não estou vendo vocês, tá? Então, qualquer coisa, eu já vou... Bom, o que a gente vai falar hoje? O vendedor e o champion, né? O que mudou nessa relação quando a gente fala que muita coisa já aconteceu e tem acontecido nessa relação do vendedor e o champion. Bom, eu sou a Gisele Tac, eu sou fundadora da 63S, sou CEO também. A gente hoje trabalha com vendas de valor, vendas complexas B2B. Então, nós somos experts na venda de valor que buscam transformar como a área comercial é vista e executada nos dias de hoje. Eu deixei aqui meus contatos já no início, meu LinkedIn, e assim vocês conseguem nos acompanhar e ver tudo que a gente faz. Bom, o vendedor e o champion, o que mudou nessa relação? Como vender no mundo onde as decisões estão cada vez mais coletivas, políticas e complexas? Quer dizer, não é só complexo, não é só difícil, né? Ela é coletiva, ela é política, tem vários aspectos aí que dificultam muito mais essa relação. Alguém aqui já perdeu uma oportunidade, mesmo tendo um ótimo relacionamento dentro do cliente? Aquela coisa assim de como
que ele fechou e nem me avisou? Como que eu fiquei sabendo depois que ele fechou? Estava na minha mão, eu tinha certeza que ia fechar. Eu tenho alguns cases de clientes até que aconteceram isso, que a gente até brincou, um cliente meu falou, a champanhe estava na geladeira, Gi, para a gente fechar o contrato. A gente achou que estava tudo certo. A gente tinha um relacionamento super bom, todos os níveis, e a gente se perdeu. Alguém já acreditou ter um champion e descobriu que no final não tinha, que não era aquela pessoa, que ia fazer tudo por você? E como a Cláudia falou, o champion é aquela pessoa que batalha por nós dentro do cliente, né? O mundo de vendas complexas mudou, mas eu acho assim, não adianta a gente falar, nossa, tudo mudou, tudo muda, gente. Assim, eu tenho uma frase do Heráclito que foi escrita em 500 antes de Cristo, que ele fala que nada é eterno a não ser a mudança, né? Então, a mudança sempre vai acontecer e a gente precisa estar evoluindo. E algumas mudanças são mais rápidas do que outras. Mas antes, o que acontecia no processo decisório? Eram poucos envolvidos, né? A gente tinha ali, a decisão estava sempre na mão de poucos, porque o poder era muito mais centralizado. E com isso, as decisões eram mais rápidas, a gente tinha uma estrutura hierárquica muito mais forte. E o vendedor era o detentor das informações. Então, o cliente precisava do vendedor, porque as informações estavam com o vendedor, e o cliente tinha ali a decisão na mão dele. Hoje, a gente tem muito mais stakeholders, muito mais pessoas envolvidas dentro do processo decisório, uma política interna super rigorosa para o cliente mostrar por que aquele fornecedor, por que ele prefere aquele fornecedor, ele tem que provar internamente, com muito mais dados, porque o risco é muito maior hoje em dia, então não existe mais, eu vou fechar com aquele fornecedor porque eu gosto mais dele, isso não acontece. As decisões são muito mais baseadas em dados. E com isso, os compradores acabam tendo muito menos tempo disponível, não só os compradores, mas acho que todo mundo, né? O mundo, a gente está cada vez mais atividades. E através do digital, o cliente está com muito mais informações. O vendedor não é mais o detentor único das informações. O cliente está com o controle nas mãos dele, ele está as informações ali. Então, uma decisão hoje numa empresa, ela pode passar por usuários, gestores, compras, o financeiro, o jurídico, diretoria, TI, operações, várias áreas envolvidas e cada um com objetivos diferentes. A complexidade começa a aparecer aqui, né? A gente precisa... Você não vende para uma pessoa, você vende para um grupo de pessoas e você precisa entender o que cada um quer. Então, muitas vezes, um dos erros dos vendedores é a gente pensar em procurar só o decisor. Mas a gente está muito preocupado. Quem assina, né? Quem é o decisor? Mas poucos perguntam quem influencia quem assina. Porque muitas vezes o decisor ele não vai tomar decisão sozinho, apesar dele poder tomar a decisão sozinho. Eu tenho vários clientes meus que eles falam, Gi, legal, tal, mas eu quero chamar os meus gerentes para a gente decidir junto. Apesar dele ter o poder de decisão, ele não decide sozinho. Então, a influência e o poder nem sempre estão no mesmo lugar, né? Então, a gente precisa entender isso. Com quem que a gente está se relacionando, além do decisor? E também não é só com quem influencia, mas qual é o nível de poder de quem influencia. Uma coisa é um poder muito próximo do decisor. Então, essa pessoa a gente precisa. Alguém que está com um nível de influência muito baixo, ela é importante, mas ela não é o fundamental. Então, a gente precisa avaliar qual é o papel, qual que é a atitude, qual é a decisão, o nível de poder aqui. E aí a gente fala do champion, né? Quem é o nosso champion ali dentro? E quando a gente fala de poder de decisão, mapeamento do processo decisório, eu vou até dar uma dica de como a gente pode mapear esse processo decisório. Porque o que é o processo decisório? São os valores, políticas, processos de trabalho que afetam como os indivíduos e os grupos tomam decisões. Ou seja, isso envolve colaboradores, fornecedores, parceiros. A política, a cultura das empresas, ela é muito forte na hora da decisão. Quando a gente fala com uma empresa que a hierarquia é muito mais forte, por exemplo, numa empresa de origem chinesa, japonesa, ela é muito diferente de uma empresa americana. Então, é a cultura que está ali envolvendo e mudando a forma como as pessoas tomam a decisão. Então, a primeira forma que a gente fala é
Vamos olhar o organograma dessa empresa, do projeto que a gente está vindo, né? E identificar quem são as pessoas que estão ali dentro. Eu tenho a gente tem uma metodologia onde a gente fala que a gente tem que decidir, a gente tem que avaliar o papel de cada pessoa, a atitude e o poder. E aí, quando você olha o papel, você tem ali o decisor, o influenciador, o comprador, o avaliador técnico, o usuário, cada um com o nível de poder. E quem é o meu champion ali? Ele é só um influenciador, mas com alto poder de atitude, com alto poder de influência. Ele já é o decisor, ele é alguém que é um avaliador técnico que vai brigar tecnicamente. Quem é? Então, a gente olha o papel, olha a atitude, porque a atitude, eu tenho pessoas que são de forte apoiador a forte oponente, passando por neutro, né? Apoiador, neutro, oponente. Então, quando a gente cruza, e o poder, que pode ser alto, baixo e médio, o poder é o nível de influência dessa pessoa junto ao decisor. Isso é muito importante na hora da gente pensar no champion. Então, quando a gente tem aqui, eu fiz um exemplo aqui onde a gente pode colocar numa planilha, numa forma de você identificar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o diretor industrial, ele é o decisor com alto poder, mas ele é neutro. E eu tenho, por exemplo, na indústria, um gerente de manutenção que ele tem um nível alto, um médio de influência, e ele é o meu oponente. E o usuário, que é um apoiador, ele está no nível baixo de poder. Então, eu estou muito vulnerável aqui, porque o influenciador, ele está médio. Então, será que, e se de repente o meu champion for esse operador, talvez eu tenha que desenvolver outro champion, né? Ver quem é que eu posso, ou porque o nível dele talvez esteja muito longe ali do diretor. Então, o champion, o que a gente fala? Que nem sempre é quem responde rápido, quem gosta da gente, quem almoça com você, quem diz que vai ajudar, ou que tem um campo preenchido, um CRM com papel lá de champion. Porque o que a gente fala é, simpatia não significa influência. O champion é muito mais do que alguém que só gosta da gente, de quem nos recebe e de quem está ali do nosso lado. O champion é alguém... Qual é o papel do champion em 2026, né? Ele é um verdadeiro apoiador, ele apoia a nossa solução, mas ele coloca em risco a reputação dele, porque ele defende internamente a gente. Então, o champion, ele tem que ter a influência, um risco pessoal e a advocacia ativa, ou seja, ele realmente é aquela pessoa que vai lutar por nós. Não é só que ele vai nos receber e é uma pessoa simpática, porque muitas vezes, em alguns clientes nossos, a gente percebe que quando casos relatados de que eles perderam, aquilo que eu comentei, poxa, vocês achavam que tinham champion e não tinham? Por quê? Porque era a pessoa que recebia bem, era a pessoa que estava ali e tudo mais, mas não era aquela pessoa que tinha a influência forte junto ao decisor e que realmente lutava. Então, o champion, o teste que a gente fala para saber se é mesmo o champion ou não, o champion é aquela pessoa que defende sua solução quando você não está na sala. Ele defende a sua solução argumentativamente a favor da sua proposta, é aquele que fala, não, essa proposta desse fornecedor é mais importante para a gente, por isso, por isso, por isso, por isso. Ele vende tanto quanto a gente fosse o vendedor ali. Ele explica o valor, ele articula benefícios para os diferentes stakeholders, ele consegue ter um nível de influência e traduzir a nossa solução para cada stakeholder. E ele antecipa objeções, ele realmente se prepara para dúvidas que possam surgir. E a gente fala que se a pessoa que está lá do nosso lado não faz isso, provavelmente ele não é um champion. Ele só é alguém que gosta de você. Então, existe uma diferença muito grande aí. Por isso que a gente fala, o champion não é aquela pessoa só que gosta da gente. É aquela pessoa que vê valor no que a gente faz e luta por nós dentro da organização. Ele nos defende, ele nos representa muitas vezes, né? Então, como é que a gente faz para desenvolver o champion? O champion não nasce, ele não simplesmente se torna um champion, a gente constrói um champion. Então, primeiro é entender os objetivos ali daquela pessoa, é ajudar
a gerar resultados, porque ele só vai nos defender quando ele também encontrar um interesse pessoal. Para ele também é importante aquilo. A gente precisa também fornecer argumentos internos, como que a gente precisa preparar o champion para que ele possa nos defender. Então, o que é importante para cada stakeholder? Como que a gente vai fazer isso? A gente pode construir um business case e mostrar para ele como que faz. Então, a gente precisa realmente facilitar essa venda interna. O importante é, o champion não vai nos defender, lutar, trabalhar por nós, se ele não tiver um ganho muito grande. E o ganho que a gente está falando aqui não é um ganho de interesses, nem de dinheiro, não levem pelo lado negativo, é um ganho porque ele vê realmente valor e aquela solução é importante para a empresa, ele vê que é importante e ele briga por aquilo, e ele, brigando por aquilo, ele vai ser bem visto também. Esse é um ponto importante. Então, assim, eu até fiz a minha apresentação bem mais enxuta do que a ideia, para que a gente possa conversar um pouquinho mais aqui e que vocês tragam dúvidas. Mas o que é importante, o papel do champion mudou, mas ele continua sendo essencial para a gente. O champion, ele não é só um aliado, ele é um agente de mudança dentro da organização. É aquele que realmente tem o poder ali de influência. E aí, eu queria trazer 2 perguntas para a gente começar a discutir, que é, o champion ainda é uma pessoa ou é uma rede de influência? Será que o champion é uma única pessoa? E o que faz realmente a diferença no desenvolvimento do champion? Eu vou deixar essas perguntas para o Eduardo e para o Basílio. Acho que o Eduardo vai começar a falar um pouquinho sobre... Eduardo, a sua visão, eu queria entender um pouco se você acha que o champion é só uma pessoa ou ele passou a ser uma rede de influência. E aí, o que vocês acham? Eu vou parar de compartilhar para poder ver vocês. Vamos lá. Eu acho que ele pode ser mais de uma pessoa, não precisa necessariamente ser uma pessoa, pode ser mais de uma, mas são pessoas que têm um papel central nessa rede de influência. Eu vejo muito o champion como alguém que no início, e como você falou, acho que sim, sua apresentação foi excelente no sentido de explicar, né? Não só quem é o champion, mas como que a gente se relaciona com ele ao longo do processo de venda. Sim. Eu acho muito interessante quando você trouxe a ideia de que a gente vai desenvolvendo esse champion ao longo do percurso. Então, o champion, ele também vai desenvolvendo o vendedor ao longo do percurso. Exato. Ele não tem um papel passivo nisso. Pelo contrário, ele está desafiando o vendedor durante o processo. Antes de confiar, ele quer que você se prove de confiança, né? Então, ele vai te desafiar. Ele vai exigir de você algumas coisas que você não esperava. Ele vai te levar um passo adiante, para poder confiar em você, para poder te vender internamente. Então, ele Perfeito. vai ter... É uma relação de muita confiança e de interesses mútuos, né? Mas, como eu comentei, acho que é um interesse genuíno, não é um interesse em ganhar bola, porque quando a gente fala isso, às vezes as pessoas falam, então ele tem interesse. Não, é um interesse genuíno de fornecedor e cliente, né? Com certeza. E se a gente pegar até assim, organizações mais maduras, dentro do próprio departamento de compras, os bons compradores, os mais experientes, eles querem também vendedores para se relacionar no longo prazo. Eles não querem ficar o tempo todo entrando em contato com fornecedor novo, que eles não conhecem, que não retorna a ligação. A gente, né, até mostrei um caso desse na Masterclass anterior. Eles querem desenvolver essas relações de confiança. Então, eles querem alguém que eles possam confiar e alguém que eles possam defender internamente. Né? Eu vejo muito esse champion, aí você falou, né? É uma rede de influência. Eles são muito influentes dentro da organização. Não necessariamente alguém com cargo de liderança formal, mas alguém com poder de... Só lembrando que essas influências internamente mudam, elas mudam. As figuras que hoje desempenham o papel de champion também mudam. Os próprios representantes de vendas, ou vendedores, ou como eu gosto de chamar, gerentes de contas mais parrudas, né?
também mudam, ou seja, isso tudo muda. E, além disso, as empresas estão mudando. Ou seja, o que eu estou querendo levantar em cima da primeira questão da Gisele? Gisele, não é só o Champion que está mudando, está tudo mudando. Tudo muda, né? E o que é pior? E a gente muda muito pouco. Na realidade, o choque maior não é agora. O choque maior vai acontecer, pelo menos é a previsão, e eu vou falar de previsão lá na frente, nos próximos 2 anos, onde a mudança vai acontecer, quer a gente queira, quer a gente não queira. Resta saber se a gente vai ter a capacidade, mais ainda, a humildade de aprender um monte de coisas novas para poder segurar essa mudança. Olha só, o Leonardo está mandando uma pergunta aqui, que ele falou que o maior desafio dele é como fazer o Champion conseguir vender internamente. Como fazer ele virar o meu vendedor, né? Porque ele tenha sucesso. Um business case pode ajudar? Eu vou responder rapidamente, aí vocês completam. Eu acho que sim, com certeza, Leonardo, business case ajuda. Você precisa munir o seu Champion com dados, porque hoje em dia, é o que a gente falou, não é só relacionamento, ele precisa de confiança. E uma outra coisa que eu acho é entender o que é importante para esse Champion. O que vai fazer ele te defender? Então, só lembrando, antes de tudo, ver se ele é Champion mesmo. Não, a gente só está partindo do princípio que ele é, se né? por acaso você tiver com uma pessoa que quer ser Champion, mas não tem maturidade para isso, sim, e você enche ele de... Sabe aquela historinha, quando entra porcaria de um lado, sai mais porcaria do outro? Vamos partir do princípio que ele já é o Champion. E aí, assim... Ele tem o perfil do Champion. Tem o perfil do Champion e como fazer para que ele consiga vender internamente. A sua obrigação é apoiar ele com uma série uma série de situações e com uma série de serviços que permita a ele desempenhar a função a que ele se propõe. Sim. Eu quero lembrar que o Champion também tem interesse. Ele não faz isso sem interesse. Não, eu falei o tempo todo. Ele é um cara que tem um monte de interesse. O interesse dos dois lados. Entender qual é o interesse dele. É por isso que o que vai fazer ele se mexer? Fala, Cláudia. Eu gostaria de contribuir aqui, que eu acho que a palavrinha é apropriação. Então, eu acho que o Champion, de certa forma, sempre existiu nas empresas. Atualmente, eles estão começando a se apropriar desta posição, de entender como que eles podem trazer ganhos para a organização e para ele também, através da apropriação dessa nova postura, né? Que, no fundo, é uma nova postura, um novo tipo de relacionamento. Né? Então, eu queria trazer... Olha, agora eu vou deixar a pergunta para o Eduardo. Edu, quais as diferenças, o Antônio Vilela está falando, a diferença do Champion da empresa privada e do governo? Eu acho que, em termos conceituais, a gente está falando da mesma figura. Tá? É alguém que vai entender a sua posição e vai te defender lá dentro. Tem clientes que atendem muito empresa pública, né, e atendem empresa privada também. O Champion na empresa pública, ele está muito ligado às regras de contrato, né? Assim, ele tá muito ligado ao que está explícito, né? Enquanto no mercado privado você tem outras questões que podem estar envolvidas. Claro, não vou entrar, né, assim, aqui nas outras questões né, de relacionamento, que a gente falou que tem que ter um interesse questionável, não é isso. Estou falando assim, legitimamente, o Champion no mercado de empresa pública, ele está interessado que o contrato seja cumprido conforme as regras, porque ele está atendendo a uma licitação, o fornecedor está atendendo a uma licitação, e precisa cumprir com aquelas regras. Senão ele pode ser multado, pode ser glosado, né, pode perder o contrato de fato.
No mercado privado, existe mais brecha de negociação. Então, esse champion ele tem esse papel também de ser um pouco mediador dessas relações. Só lembrando, né, Gisele e Eduardo, que a gente fala muito no champion, mas a gente tem que lembrar que até a existência do champion exige um preparo anterior por parte do vendedor, todo um levantamento. É uma construção, né? É o grande calcanhar de Aquiles da grande maioria dos profissionais da área comercial. Na ânsia de fazer negócio, esquece de fazer o dever de casa, que é o que antecede até a própria definição de quem é o champion. A definição de quem é o champion é feita normalmente, desculpe, é uma verdade, eu estou aqui colocando a minha opinião, é feito muito mais pela simpatia do que realmente baseado em dados, informações, em análise. Eu quero lembrar que o homem de vendas hoje, para definir quem é o champion, tem que fazer o seu dever de casa anteriormente. E eu vou colocar um complicador maior, que eu acho que vale a pena a gente colocar. Existe um corresponsável sobre esse processo todo, que é o líder dos profissionais de vendas, que, através das suas ações, muitas vezes até inviabiliza a preparação do vendedor para trabalhar e levantar as informações necessárias para poder trabalhar o tal do champion. Ô, Basílio, vamos... O Basílio deixou quicando uma história que é uma coisa que eu falo muito, né? Normalmente, quando o chefe dos vendedores, né, vamos botar assim, o coordenador, ele normalmente é uma pessoa que já está há algum tempo no mercado. Ele já está com alguns vícios de venda. E um vício de venda que tinha antigamente, eu vou botar bem rasteiro, era que vender é gastar sola de sapato. E o que eu tenho dito que a cada dia mais a importância de você montar o seu planejamento estratégico. Então, não se gasta sola de sapato, se gasta cérebro. É isso que está sendo. E para se gastar cérebro, tem que sentar, estudar, recolher dado para a gente conseguir fazer alguma... Porque se for continuar no sola de sapato, simplesmente... Sair para todos os lados. Atira para todos os lados e reza. Mas eu acho que uma coisa importante que até completando a pergunta do Leonardo, é que a gente precisa de dados, de entender o que aquele champion é. Primeiro, se é o champion, né, Basílio? Aí, sim, partimos do princípio. Então, o que vai fazer, qual é o interesse dele? E eu acho que isso tanto vale para empresa privada como pública, né, Edu? Mas só que lembrando o seguinte, na pública, o ponto X qual é? Qual é o ponto X é que é pública, por isso é política. A política mais forte. É uma politicagem bastante ampla, com raríssimas exceções, se não tiver muito bem formatado o processo. Estou pensando no processo como um todo, não só o processo já formatado, o processo como um todo, tá? E aí é muito político. Ele é mais complexo. Eu gosto de trazer mais, o Basílio, a questão de que ele é mais regulado, ele é mais engessado do que um privado. O privado também tem suas regras de governança. A política também. Mas o político ele tem uma injeção. Engessado em termos de processo, Cláudio. Mas politicamente você sabe que você sofre, mas sofre muito em determinadas situações. Aí nós estamos falando de um processo que o Eduardo já falou, que é o processo decisório. O processo decisório na empresa pública é o processo decisório na empresa privada é diferente. Sim. Quer dizer, você tem o processo, né? E a tomada de decisão na área pública, se está tudo formatado, já é uma coisa que roda com facilidade, não é tão difícil assim, aí eu concordo com você. Mas se não está... Na empresa privada, hoje em dia, o compliance está muito forte também, né? Então, e o trabalho... o antes e o depois, antigamente, a gente não tinha tanto
ponto assim de regras e de padrões dentro de uma empresa privada. Hoje em dia, e quanto maior a empresa, mais rígido ela é. Você tem que passar por... É quase uma empresa... O processo de compras, sim. O processo decisório, não, na minha opinião. Eu acho que, aliás, o processo decisório é uma das coisas que está sofrendo uma série de modificações exatamente pela entrada do IA. E esse rolo todo geopolítico que está tendo por aí. Mudou. As pessoas estão com mais medo, estão analisando mais o risco. Tem uma série de mudanças que estão afetando esse processo. E eu citei agora a primeira parte, que é a primeira parte do pré. E, por favor, não vamos esquecer da segunda parte, que é o do pós. Em vendas, pelo menos, a gente sabe que nas grandes organizações eles já olham isso com carinho. Eu quero lembrar que a venda fechou, o vendedor não está fora do jogo, não. Porque o champ continua lá dentro, você continua tendo que ter relação com ele para acompanhar todo o resultado de tudo aquilo que você fez e não sumir e só voltar quando for para pegar coisa nova. A gente já viu esse filme lá atrás e não quer ver mais, não. Hoje isso não tem mais como se proceder dessa maneira. Quer dizer, é um relacionamento que se perpetua enquanto existir. Exato. É uma construção, né? Eu acho que um ponto que eu comentei ali é uma construção, e como o Eduardo falou, começa muito antes, e quando a gente fala em construção de confiança, você não faz isso de um dia para o outro. E como vocês comentaram, um vai alimentando o outro. Então, o champion também vai dando para o vendedor o que ele precisa, né, para que ele possa te representar melhor. Olha, eu preciso de mais disso, eu preciso que você me ajude com essas informações, eu preciso que você... Ele também vai dizendo. Quando é um champion que você já tem uma relação muito próxima, essa troca é muito... Ela acontece muito, ele está botando a confiança que é tida, que as pessoas dentro da empresa têm com ele, está botando em cima da mesa. Por isso é importante que a sua confiança seja muito alta na relação. Porque a dele está sendo jogada na mesa. E ele vai ser cobrado por isso. Edu, eu tinha colocado aqui um segundo ponto do como que a gente constrói, né? A gente está falando muito da construção. Uhum. O que você coloca como construção do champ importante? Eu acho que a primeira coisa é identificar quem dentro da organização tem, eu não vou dizer nem capacidade decisória no sentido hierárquico da coisa, mas quem tem habilidade para decidir, quem tem habilidade para saber exatamente, né, onde que ele precisa chegar e de que forma, e eu acho que isso faz parte do diálogo também do vendedor com o champion, que é construir juntos esses resultados que precisam ser alcançados. Né? Então, o vendedor conseguir ajudar esse champion a enxergar que aqueles resultados que ele precisa alcançar para desempenhar a função dele podem ser melhorados com o projeto. Então, acho que isso aí é uma característica primordial do champion. Ele precisa enxergar claramente que ele tem um resultado tangível a ser alcançado com o projeto. Perfeito. Hoje a gente está bem claro, né, que muitos desses projetos são feitos às várias mãos. Você não chega com um projeto pronto. O projeto ele acontece, ele é desenvolvido a 4, 6, 8 mãos, quantas forem necessárias. Nós estamos falando aqui, é muito engraçado que a gente falando do champion, a gente está querendo trabalhar essa figura do champion, mas quantas figuras estão relacionadas a essa relação vendedor-champion? As pessoas da empresa que você pertence, que em alguns momentos, eventualmente, terão que ter relação com o champion também, fornecendo a ele informações, dando apoio a ele para determinadas situações.
esse cara, essas pessoas, ou seja, a cultura da sua empresa deve estar voltada exatamente para dar o apoio necessário a essa relação. Porque senão você diz uma coisa, os outros dizem outra. Por isso que a cultura da organização é tão importante a gente entender a cultura da nossa e da outra empresa. E elas precisam conversar. E quando a gente fala cultura, parece que é uma coisa, né, que é intangível. Não, ela é tão clara, porque é uma forma como as pessoas decidem, como as pessoas se relacionam, como elas trocam informações. Então, a gente entender como que funciona essa relação interna dentro daquela organização é fundamental. E Gisele, a maturidade de ambas também. Sim. Porque todo mundo que é vendedor já passou por isso, dando exemplos concretos da coisa. Você entra em determinadas organizações para levantar determinadas situações para realizar o teu negócio e você sente de cara que é incompatível, que as maturidades são incompatíveis. E a probabilidade de você conseguir mudar isso é muito pequena, principalmente sendo Sim. você um homem de vendas que tem as suas limitações também, que todos nós temos. Então, saber mensurar isso e descobrir quais são aqueles caminhos que são mais, vamos dizer assim, produtivos, ou que são as melhores oportunidades, que é uma das coisas que será sempre feita por um humano. Eu acho que nunca será substituído. Eu vou pedir para você convidar os nossos convidados para a nossa terceira Masterclass e, em seguida, agir, dar aí as últimas palavras para eu terminar, que já estamos chegando no nosso tempinho aí. Convide aí a galera para a terceira Masterclass, que você que vai ser o facilitador. Na terceira Masterclass, o que eu estou trazendo, o que é? É a realidade que a gente está vivendo hoje, do vendedor e do champion, como é que são essas duas figuras hoje no dia a dia, tá? Com todas as suas situações diferenciadas, e a projeção disso até o 2030, que é o que está previsto de acontecer até 2030. Está ótimo, Basílio. Obrigada. Então, dia 24, a gente está aqui de novo às 16 horas com o Basílio facilitando. Edu, algum comentário aí específico que você gostaria de trazer aqui nesse finalzinho? Bom, só para fechar, né? Não adianta o champion dizer sim se o resto do grupo diz não. Então, o champion precisa ser essa pessoa capaz de coordenar e influenciar todo o grupo. E, por último, para fechar, né, não percam a próxima Masterclass do Basílio, dia 24. Obrigada. E, em falar disso, a inscrição está aqui no QR Code, aqui na tela, que está em cima de mim. Gi, encerrando aí. Então, gente, eu queria deixar um convite para vocês nos procurarem pelas redes sociais. Eu acho que os nós 4 aqui estamos no LinkedIn, a gente está super aberto a trocar conversas, opiniões, fora até da Master. A gente está preparando, tem uma surpresa no final, né, Cláudia, que depois da terceira a gente vai falar. Então, assim, é um tema que tanto eu, quanto o Basílio, quanto o Eduardo, a gente gosta demais, vive isso no nosso dia a dia. Então, acho que tem um assunto muito amplo para a gente conseguir falar em 40 minutos aqui. A gente se propôs a falar em 40 minutos, a gente está em... Ó, Cláudia, descobri meu tempo, tá vendo? Eu fico aqui na... Pois é, a Gi falou, no futebol, 3 gols, né? Ganha música. Aqui é segredo o que vai ganhar quem participou aqui dessa nossa trilogia que a gente trouxe aqui, que é um tema importante, que tem que ser provocado no mercado, que a gente tem que estar observando. Trouxe aqui 3 super feras que estão no dia a dia aí, realmente, para estar esclarecendo todos esses detalhes, né? Quero, mais uma vez, agradecer a presença do Eduardo, do Basílio, da Gisele, agradecer os nossos apoiadores, eTalent, Econodata e Plumer, e dizer que dia 24, às 16 horas, estaremos novamente no ar aqui, com mais detalhes sobre o Champion.
Obrigada, gente. Excelente, Até pessoal. mais. Obrigado. Prazer, pessoal. Obrigada, pessoal, que Tchau. participou aqui com a gente.